Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão, estou aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez eu trouxe uma pessoa especial aqui para a gente falar de um tema muito importante, que é sobre masculinidades. Então eu trouxe o Álvaro aqui, Álvaro Burger, ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. A gente vai falar sobre masculinidade, sobre psicologia, sobre como todas essas coisas influenciam no esporte ou não, enfim, vai ser um bate-papo muito bacana aí. Álvaro, obrigado aí por aceitar o convite. Por favor, diga aí pro pessoal o que você faz, de onde você vem, enfim, né, um panorama geral aí do que você vem fazendo nesses últimos tempos. Primeiro eu queria agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, essa conversa. Então eu que agradeço, né? Então acho que não precisa agradecer. Meu nome é Álvaro Burger, eu sou psicólogo, trabalho com psicologia de esporte acho que há uns 4, 5 anos já, então eu me considero ainda em começo de carreira, né? Acho que ainda tenho muito caminho a trilhar. E eu trabalhei muito com basquete, né? Eu tive uma formação enquanto atleta, né? Durante a minha fase de adolescência ali, até a faculdade eu fui atleta de basquete, então tenho uma identificação muito grande com a modalidade. Então eu trabalhei com muitas equipes de basquete de base, tenho experiências com outras modalidades e atualmente eu trabalho com uma equipe de basquete em cadeira de rodas, uma turma de iniciação e formação aí de basquete em cadeira de rodas, e também estou atuando com esportes eletrônicos, né? Acho que a questão da pandemia deu uma grande visibilidade para os esportes eletrônicos, algo que eles já vinham construindo ao longo dos últimos anos, e acho que com a pandemia, com a questão de todos precisarmos ficar em casa, acho que isso cresceu bastante e ampliaram-se muito as oportunidades nessa área. Então também estou atuando com esportes. E falando um pouquinho sobre as masculinidades, né, começando a introduzir aí o tema da nossa conversa de hoje. Como você comentou, né, Rodrigo, eu tenho um projeto no meu Instagram pessoal. Na verdade não é nem mais pessoal, é pessoal, profissional, Instagram do projeto, então tá tudo misturado ali. É um projeto que chama Discutindo Masculinidades, e aí o intuito, né, desse projeto é a gente poder abrir um espaço de troca e de construção coletiva para a gente discutir as formas de exercer a masculinidade no mundo e buscar exercê-las de forma mais saudável, de forma mais positiva, buscando equidade, buscando uma igualdade, buscando, enfim, exercê-la da melhor maneira possível, né? A gente tem tantos exemplos ruins, né? Acho que, enfim, vivemos uma sociedade patriarcal, machista, com diversos outros preconceitos que acho que são oriundos dessa forma de pensar dos homens, né? E da masculinidade, de um modelo específico de exercer a masculinidade. E acho que espaços como o que a gente vai construir aqui hoje, espaços como não só eu, mas muitas outras pessoas também estão produzindo no Instagram, no YouTube, enfim, grupos reflexivos de homens e assim por diante. Acho que são importantes para a gente conseguir ampliar a discussão e atingir quanto mais pessoas, né? Então, esse assunto, né, esse tema, ele foi uma transformação para mim no sentido de que eu busquei ele primeiramente num âmbito pessoal, de mudança pessoal, de reflexão pessoal. E aí, enfim, quando você começa a questionar todas as suas ações, enfim, as suas vivências, não tem como você também não questionar o seu trabalho, né, os seus ambientes profissionais. E aí que a gente começa a enxergar um pouquinho o quanto que talvez algumas dessas formas de exercer a masculinidade que não são saudáveis, né, que são tóxicas e, enfim, um pouco violentas, opressoras, elas podem acabar influenciando a forma como jovens, enfim, atletas de categorias de base, até, enfim, adultos e profissionais, como é que isso pode influenciar na formação e no desenvolvimento deles, não só como atletas, mas também como pessoas, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente trabalha com base, que é o meu principal foco, a gente trabalha não só formando atletas, mas a gente também forma pessoas, né? Então, são seres atuantes na sociedade. Então, acho que é uma discussão que eu é uma visão que eu comecei a ter na minha vida profissional. E, enfim, e aí hoje estamos aqui discutindo masculinidades e, como você disse,
falando sobre também psicologia do esporte e, enfim, o que mais a gente quiser abordar aqui. Então, é um prazer enorme estar aqui, espero que a gente possa ter uma discussão bem bacana aqui com você, não só com você, mas com todos e todas que forem assistir a gente. É muito legal, Álvaro, que você trouxe, né? A gente tem coisas semelhantes, digamos assim. Eu também atuo com basquete, né, com base. Não sabia que você tinha sido atleta de basquete, né? Então, poxa, você teve uma vivência ali, provavelmente que foi marcante aí na sua vida, né? E, enfim, e te faz refletir e pensar, né, a sua atuação e tal hoje. Muito legal isso também. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouco mais sobre esse conceito de masculinidade tóxica, né? Porque a gente ouve muito falar, hoje em dia tem, como você mencionou, né? Tem projetos, tem sites, tem grupos de homens sendo formados, enfim, é algo que tá aí, né? Que tá na mídia, que de alguma maneira a informação chega, né, para as pessoas. Eu não sei se todas as pessoas conhecem sobre os temas, sobre o que é isso, na verdade, né? Todo homem é tóxico, é isso? Como que a gente pode partir dessa premissa, né? Porque quando a gente fala masculinidade tóxica, já tem essa coisa, poxa, então toda masculinidade é negativa, enfim, o que você pensa sobre isso? Legal. É um tema bem amplo, né, assim, e bem profundo, porque a gente enxerga que quando a gente fala em masculinidade tóxica, a gente está falando de uma forma de exercer a masculinidade, né? Então, por isso que a gente sempre fala no plural, né? Porque existe uma grande pluralidade de masculinidades, né? Então, a gente não consegue discutir gêneros sem discutir outros fatores que permeiam também o gênero. Então, quando a gente discute gênero, a gente leva em consideração sexualidade, a gente leva em consideração cultura, a gente leva em consideração educação, a gente leva em consideração o contexto social onde a pessoa cresceu, se desenvolveu, a gente leva em consideração fatores socioeconômicos. Então, são diversas situações, são diversos fatores que influenciam o desenvolvimento do gênero, né? Então, essa discussão de gênero. Então, quando a gente fala em masculinidade tóxica, a gente está falando de uma forma, um modelo de exercer a masculinidade, que é talvez o modelo que seja socialmente construído pelos homens, né? Acho que pela sociedade no geral. Então, existem alguns teóricos que falam em masculinidade hegemônica. Então, é aquele modelo que é hegemônico, então é o que prevalece na forma de exercer a masculinidade, que é a reprodução do machismo, que a gente fala tanto hoje em dia, né? O que é esse machismo? O machismo é a ideia de que os homens são superiores às mulheres. Então, não é o contrário de feminismo, tá? Acho que já vamos quebrar isso aqui. Machismo e feminismo não são antagônicos, né? Não são os dois lados, enfim, de uma balança. O machismo é a ideia de que os homens são superiores, melhores do que as mulheres, e aí a gente pode discutir os diversos fatores que levam com que o machismo acredite nisso, e não só acredite, como exerça isso socialmente. Então, a masculinidade tóxica está diretamente ligada à reprodução do machismo na nossa sociedade. Então, assim, eu vou responder a pergunta de uma maneira geral, mas ela é muito mais profunda do que a resposta, né? Então, todos os homens exercem a masculinidade de forma tóxica? Eu acredito que sim, em alguns momentos, né? Porque é isso, a gente se constrói socialmente, né? Então, a nossa relação com o mundo é uma relação com um mundo tóxico, né? Com uma sociedade tóxica que enxerga o que é ser homem e de uma forma machista. Então, acho que é inegável, acho que é impossível a gente não se construir assim. Só que o que acontece não é porque a gente aprendeu dessa forma que a gente vai continuar reproduzindo dessa forma. Então, eu acho que a grande sacada é você começar a quebrar esses paradigmas, quebrar essas construções, né? Enfim, esses conceitos, e começar a refazê-los, a reconstruí-los. É um termo que eu gosto de usar, que é o de desconstruir e o de reconstruir, porque é isso, você vai reconstruir e isso vai levar tempo, muito tempo, isso vai acontecer de diversas formas, porque, legal, vamos pegar um exemplo. Eu tenho lá uma casa, certo? Que foi construída, e essa é a masculinidade tóxica.
a gente vai desconstruir essa casa, então a gente vai quebrar essa casa e vai reconstruir ela uma casa diferente. Legal. Só que assim, essa casa pode ser entendida como algo bom ou bacana hoje, mas pode ser que daqui 10 anos já não seja mais tão legal assim, já se torne um modelo tóxico, por exemplo. Então ela vai ter que constantemente ser reconstruída. Então, como eu disse, né, respondendo, eu acredito que sim, e não só nós homens, mas acho que todas as pessoas que vivem na sociedade que nós vivemos hoje, elas reproduzem ações, atitudes, pensamentos, falas machistas. Mas tem essa questão, né, de que são reproduções, muitas vezes a gente não reflete sobre o que a gente está pensando, porque foi algo que a gente aprendeu que aquilo era o certo, e a gente só reproduz. Então, acho que o ponto principal é a gente começar a refletir sobre essas ações e, será que nessa ação que eu estou fazendo, nessa atitude que eu estou tomando, nessa fala que eu estou dizendo, eu estou sendo violento com uma outra pessoa, eu estou questionando a existência de uma outra pessoa, seja ela mulher, seja ela transgênero, seja ela da sociedade queer, seja ela não binária e assim por diante, né? Então, inclusive, só rapidinho, né? Acho que quando a gente fala muito em machismo, em masculinidade tóxica, a gente tem a ideia que é sempre com os outros, né? Então, o machismo, ele vai ser sempre tóxico com as outras pessoas, né? Com as mulheres, principalmente, com a população LGBTQIA+, e assim por diante. Mas a gente não costuma pensar que o machismo pode ser tóxico para nós homens também. Então, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se cobra, a forma como a gente se relaciona com outros homens, essa toxicidade, ela também acontece nessas relações. Então, o machismo, na verdade, ele faz mal para todo mundo. Então, acho que é assim que a sociedade entender que esse é um modelo péssimo, né? Acho que para todos nós, não só para nós homens, não só para as outras expressões de gênero, mas também para nós homens, acho que é aí que a gente vai começar a se reconstruir, eu acredito assim. Perfeito, cara. Poxa, você trouxe uma resposta bem abrangente mesmo, que dá para a gente pensar em muitas outras questões, né? Essa questão da masculinidade tóxica, ela não afeta só os homens, como você disse, mas também as mulheres e as pessoas que estão próximas, né? E aí eu pensei numa coisa aqui, eu digamos assim, eu comecei na psicologia, né, mais de 20 anos atrás, né, estou entregando a minha idade aqui, era um outro mundo, a internet ainda não estava consolidada, e de alguma forma, eu lembro que quando eu resolvi fazer psicologia, houve uma certa resistência das pessoas que estavam próximas, né? Não diretamente das pessoas da minha casa, mas enfim, de parentes, de amigos, um olhar meio torto, assim, sabe? Nossa, mas você vai fazer psicologia? É uma profissão feminina, né? Tinha uma coisa muito associada a isso, sabe? Ah, nossa, mas você é gay para fazer psicologia? Como se, né? Como se um homem não hétero, cis, que é o meu caso, não pudesse fazer psicologia, né? Rolou um certo preconceito, eu vou dizer assim, né? E aquilo, enfim, como eu te falei, lá atrás aquilo me deixou angustiado de alguma forma, e eu falei, poxa, mas qual o problema, né? Você acha que essa sensibilidade, cara, que parte dos homens sentem ou sempre sentiram, que fez com que esse conceito fosse mais aprofundado, fosse mais estudado, fosse revisto, partiu de um questionamento, de uma dor dos homens, ou foi uma questão também das mulheres? O que você acha, assim, quando você começou a estudar sobre esse tema, quando você começa a falar sobre isso? Legal, acho que é uma pergunta bem importante e é uma reflexão muito interessante, porque quando a gente fala aqui, por exemplo, quando eu também tive situações parecidas com a sua, né, por também ter optado por fazer psicologia e seguir a carreira. Então, eu ouvia muito, principalmente dos meus amigos na época da escola, né, do terceiro ano, que eu ia fazer psicologia para entender a cabeça das mulheres, né, então, para ficar mais fácil de conseguir me relacionar com elas, enfim, toda essa expressão machista, né, de que as mulheres precisam ser entendidas pelos homens, enfim, na verdade, as pessoas precisam se entender, né, as primeiras precisam entender elas mesmas, né, então, eu também ouvia muito esse tipo de comentário,
E na época eu não me questionava se isso, enfim, era um comentário ruim ou não. Eu só dava risada, falava, isso aí e tal. E é aquela questão que eu falei das reproduções do machismo que a gente faz sem pensar, né? Então, quando a gente fala que a psicologia, né, pelo menos quando as pessoas costumam falar que a psicologia é uma profissão das mulheres, né, uma profissão de mulheres, né, essa fala machista que a gente tem, acho que está muito fazendo uma associação com a forma de cuidar, né? É uma profissão que cuida das outras pessoas. E aí a gente associa essa característica de cuidar sempre às mulheres, porque socialmente falando, essa característica é uma característica que sempre foi associada ao público feminino, né? Então, as mulheres que ficavam em casa, as mulheres que cuidavam dos filhos, que cuidavam das casas, que tinham esse olhar mais sensível, mais emocional. E o homem sempre foi descrito e incentivado a ser mais racional, enfim, a estar sempre fora de casa para trabalhar, para produzir, para construir. E se você fosse ser emocional, você não ia conseguir produzir o tanto que você deveria, né? Então, acho que tem muito, pelo menos na minha opinião, tem muito dessa construção social do cuidado ser algo feminino e não masculino. E aí, quando a gente quebra esse padrão, né? Então, homens cisgênero e heteronormativos igual nós, buscando uma profissão que é de cuidado, se questiona realmente, aí se questiona tudo, né? Questiona a nossa masculinidade, questiona a nossa sexualidade, que também não tem nada a ver, né? Mas aí, como eu falei, a gente não consegue dissociar as discussões. Então, questionam os nossos motivos e assim por diante. Não só com psicologia, mas com diversas outras profissões, e a gente pode fazer o inverso também. Quando uma mulher busca, por exemplo, fazer um curso de engenharia, que ela também é uma minoria nas salas de aula, também se questiona a sexualidade daquela mulher, o papel social daquela mulher, até a identidade de gênero daquela mulher, que, nossa, né? Então, enfim, é aquela mulher macho, que ela é, enfim, lésbica e assim por diante, só porque ela optou por fazer um curso, né? Então, é toda essa reprodução dos estereótipos que a gente constrói socialmente para os papéis de gênero. E que, na realidade, quando a gente fala em cuidado, a gente deveria falar em cuidado de pessoas, e não, enfim, definir papéis de gênero para isso, né? Mas eu acredito que sim, é uma forma de machismo que é reproduzido e sim, nos afeta de certa forma, porque a gente acaba não só reproduzindo isso também, mas a gente acaba também sofrendo esse tipo de violência, no sentido de que a gente fica ali chateado, a gente pode questionar a nossa escolha, será que realmente eu estou escolhendo isso porque eu gosto, ou eu deveria escolher uma outra profissão porque ela é uma profissão de homem, né? Homem, entre aspas, né? Sempre entre aspas. Então, acho que é algo que com certeza passa pela cabeça de muitos jovens, né? Acho que, principalmente nesse momento tão específico da vida, que qual curso que você vai escolher prestar para o vestibular, para você construir a sua vida, né? Então, é uma pressão enorme, e aí acho que tem essa pressão também da sociedade com relação a essas questões de gênero. Então, quando eu falo lá atrás no vídeo quanto que será que esses estereótipos eles influenciam na formação de atletas, a gente pode trazer isso para a formação de pessoas, né? Então, quanto isso influencia na escola, quanto isso influencia em casa, quando a gente está exercendo a nossa paternidade, a nossa maternidade e assim por diante. Então, é uma discussão extremamente abrangente, mas que eu acredito que tem influência, sim, com certeza, desse machismo que a gente encara no dia a dia, e aí não comparando as dores, né? Porque as mulheres sofrem com isso de uma forma muito mais violenta do que nós homens, mas sim, a gente sente esses reflexos também. Então, acho que essa é uma situação que a gente pode colocar como exemplo, né? De como o machismo pode afetar os homens. Vamos dizer. Sim, sem dúvida, Álvaro. E assim, né, você tocou num ponto bem importante também, que é essa questão das emoções e tal, né? Na verdade, acho que toda a sociedade, ela não aprendeu a lidar com as emoções, né? Não é ensinado pra gente, sei lá, na escola e tal, e pros homens muito menos, né? A gente não... Parece que as emoções, como você frisou bem, é algo do feminino, então nós homens, desde que nascemos, praticamente, somos incentivados a não sentir,
a reprimir as emoções, né, a engolir as coisas, enfim, homem não chora, todas essas questões, né? Se vier para casa chorando, vai apanhar, ou seja, se chorar tem que revidar, se bater, enfim, todas essas questões, né? A gente não aprendeu mesmo a lidar com isso. E aí, pegando esse gancho, agora tentando falar um pouco de esporte mesmo, né, das práticas esportivas, as práticas esportivas, elas refletem muito o machismo, a masculinidade tóxica desde sempre, né? Então, eu já ouvi de atletas, mulheres inclusive, de que elas não poderiam chorar, de que elas não poderiam demonstrar emoção nenhuma, né? Porque isso seria um combustível a mais para o adversário, isso enfraqueceria, isso seria algo negativo, né? E eu vejo isso na base, nos lugares onde eu trabalhei, no lugar onde eu trabalho hoje. A gente, infelizmente, ainda vê essa reprodução acontecendo, né? De sucumbir às emoções, de engolir. Então, o esporte é um âmbito tóxico nesse sentido também, né? Com certeza. Com certeza. E a gente, nós como psicólogos e psicólogas do esporte, né? Acho que um dos grandes fatores que a gente trabalha no esporte é justamente esse âmbito das emoções, né, e dos sentimentos, das sensações, o quanto que isso vai te influenciar no desempenho esportivo, na sua construção como atleta, tanto, enfim, negativamente, positivamente. Então, a importância de você conseguir identificar as emoções, de conseguir geri-las, de conseguir, enfim, lidar com elas da melhor maneira possível que você conseguir. Então, essa expressão das emoções, acho que é algo muito característico de quando a gente discute masculinidade, porque acho que você foi muito, 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 muito certeiro, né, no ponto que você traz, onde os homens não são ensinados a expressar suas emoções, né? Então, os homens, aqui eu vou falar de uma forma geral, né? Não vou falar todos são assim, mas é uma construção de uma grande parte, né, de nós homens, de que a gente não é ensinado a expressar as emoções, no sentido de que a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo, a gente não sabe o que são emoções, né? Para nós existe 2 tipos de emoções: felicidade, que é quando as coisas estão dando certo, ou raiva, que é quando as coisas dão errado. Então, a gente é ensinado a reagir de só uma forma, que é de uma forma violenta. Então, quando a gente está com raiva, a gente grita, a gente fala mais alto, a gente agride, a gente quebra as coisas. Mas quando a gente está triste, por exemplo, a gente não consegue falar isso para outras pessoas. Porque a gente sempre precisa manter aquela postura de que a gente está bem, de que a gente é uma rocha, de que a gente, enfim, tem as respostas para todas as questões. Então, acho que isso é uma pressão que a sociedade impõe a nós homens, e nós homens reforçamos isso entre outros homens. Com relação à expressão das emoções, dos sentimentos, foi algo que eu percebi nos meus contextos de trabalho. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com modalidades femininas quanto com modalidades masculinas, né, categorias femininas e masculinas, inclusive de basquete. E quando eu propunha atividades, temas, discussões que envolviam a expressão das emoções, ou, enfim, discutir as emoções, eu percebi na minha vivência, isso não é uma regra, mas na minha vivência, que os grupos femininos com quem eu trabalhava tinham uma facilidade maior para conseguir identificar o que elas sentiam, expressar o que elas sentiam e falar sobre como elas geriam essas emoções. E quando eu propunha a mesma discussão para grupos masculinos, não fluía, porque eles tinham uma grande dificuldade de conseguir, primeiro, identificar o que eram emoções, né, diferentes tipos de emoções e sentimentos, e eles não sabiam como eles expressavam aquilo. Então, eles enfim, identificavam somente 1 ou 2 tipos de emoção, e em todas as suas expressões eram as mesmas. Então, quando eles estavam, enfim, eles expressavam sempre da mesma forma, independente da emoção que eles sentiam. Então, para mim, pelo menos nessas vivências que eu tive, ficou muito, não vou dizer que ficou claro, mas me acendeu aquela luzinha de que será que existe alguma influência dessa construção deles como homens, do que eles estão ensinados a exercer como homens, né, desse papel de gênero, desse papel social que o gênero masculino exerce,
será que isso influencia nessas questões, como eles identificam as emoções, como eles as expressam? E o quanto que isso pode influenciar na performance deles? Porque, enfim, eu estava numa equipe de formação, né, de categoria de base, mas que tinha um alto rendimento ali que era cobrado. Então, será que isso influenciava de alguma forma como eles desempenhavam a função deles na quadra? E enfim, aí com acompanhamento ao longo dos meses a gente entende que sim, que eles não conseguirem expressar e identificar essas emoções influenciava diretamente na forma como eles se relacionavam com os outros colegas de time, com a comissão técnica e com eles mesmos. Então, isso enfim, de novo, acendeu aquela luzinha e me fez começar a olhar com mais atenção para essas expressões de gênero dentro do esporte. Então, foi aí que começou meu interesse a pesquisar e a estudar sobre masculinidades no esporte. E, enfim, aí agora a gente está aí produzindo um artigo para pós aí nesse tema. Espero que seja um artigo bacana e que a gente consiga contribuir com a discussão de gênero, né? Então, acho que essa é a ideia principal. Então, vamos ver o que vai acontecer aí ao longo dos próximos meses. Que bacana, cara. Nossa, muito, muito bacana tudo isso mesmo. Acho que tem muito a ver, né? E pensando assim, Álvaro, o esporte, ele historicamente, ele foi construído para homens, né? Desde lá de trás, enfim. Perfeito. E tem essa questão também do treinamento parecido com os militares. A educação física no Brasil veio dos militares, então tem toda essa influência, né? Até hoje, de muitos treinadores ter uma visão mais truculenta, autoritária, né? Enfim, e também, o que eu tô querendo dizer, cara? Que isso é reproduzido tanto lá no alto rendimento, né? Os atletas de ponta, atletas olímpicos, jogadores de futebol, jogadoras de vôlei masculinos e femininos, e também no esporte de recreação, né? Então, por exemplo, a gente, pensando nas nossas vivências, nas minhas vivências quando criança, quando adolescente, até depois de profissional e tal, de adulto, né, trabalhando com isso, a gente via isso sempre reproduzido, né? A questão da exclusão, de, sei lá, o gordinho vai pro gol, por exemplo. Né? A menina não pode jogar futebol. O menino, né? Isso, então, poxa, o zagueiro tem que ser um cara durão, né? Pegando futebol como exemplo, que acho que é mais fácil para as pessoas enxergarem, talvez, né? O zagueiro tem que ser um cara durão e tem que dar porrada mesmo, sabe? Então a gente infelizmente percebe esse tipo de machismo, de masculinidade também desde cedo, né? Desde cedo, poxa, tem que passar pelo adversário, tem que aniquilar o adversário. Isso, de alguma forma, é reproduzido também na mídia, né? Nas narrativas, os narradores dos jogos, eles têm essa coisa bélica muito, muito forte, né? Como sei lá, tô lembrando agora do Galvão Bueno. Poxa, ganhar de argentino é muito melhor, porque, enfim, né? Toda essa coisa que a gente não tem uma rivalidade histórica com a Argentina, uma coisa foi criada, entendeu? Uma coisa bélica que, sei lá, trazida da Europa, né? Das guerras, lá do pós-guerra, enfim. Então tem muita coisa que a gente precisa mudar de alguma forma, sabe? E eu acho que eu estou me alongando um pouco na questão, porque eu quero chegar num ponto que é o seguinte. Pensando em tudo isso, Álvaro, você acha que é possível uma psicologia do esporte? Porque a gente está trazendo as emoções, até um questionamento que eu faço internamente para os meus colegas, né? Poxa, a gente tá meio que brigando contra a maré, né? Tá dando murro em ponta de faca, sabe? A gente quer trazer esse lado emocional, a gente quer ensinar de alguma maneira a como as pessoas lidarem com as emoções, a como as pessoas serem humanas, né? Não serem robôs que desempenham, sabe? Não é, a gente não tá fazendo um caminho suicida, né? A gente não tá fazendo um caminho suicida. Boa pergunta, e acho que essa pergunta dá para gravar outro vídeo só falando sobre isso. Mas eu acho que a psicologia do esporte, ela não só é necessária, como ela é essencial para essa construção e para essa reformulação, vamos dizer assim, né? Porque acho que como você trouxe, né, o nosso ponto ali, nosso papel ali
é promover essa reflexão. Então, é de tirar as pessoas do automático, que é o que muito se incentiva quando a gente fala em prática esportiva, principalmente de alto rendimento, que é reproduzir, e não ter muito espaço para você poder criar, para você poder, enfim, questionar o porquê daquilo, né? Então, é mais a reprodução do que o questionamento. Eu acho que o nosso papel como profissionais, né, psicólogos e psicólogas do esporte, acho que é justamente promover essa reflexão, de tentar tirá-los e tirá-las um pouquinho desse automático e promover momentos de refletir sobre as suas emoções, a sua prática esportiva, o seu desempenho esportivo, sua performance. Então, eu acho que é essencial a nossa presença nesses contextos, porque só com a reflexão e com a promoção dessa reflexão, com o incentivo dela, é que a gente vai começar a modificar, acho que, as formas de pensar, né? Então, não só falando só do esporte, mas falando da sociedade no geral. A gente só vai conseguir modificar o meio onde a gente vive se a gente conseguir promover essa reflexão. E agora, ampliando um pouquinho a discussão, eu acho que antes da gente promover essa reflexão nas outras pessoas, né? Então, nos atletas e nas atletas com que a gente trabalha, nos esportistas e nas esportistas com que a gente trabalha, a gente primeiro precisa refletir sobre as nossas emoções, sobre as nossas formas de exercer esse tipo de ações no mundo, né? Então, principalmente falando de nós, psicólogos homens, acho que primeiro a gente precisa olhar para si, para começar essa reconstrução em nós mesmos, para a gente não reproduzir nas nossas ações enquanto psicólogos falas, atitudes e ações que sejam machistas ou violentas e que de alguma forma, mesmo que, enfim, inconsciente ou muito pequenas, possam incentivar essa reprodução nas pessoas com que a gente trabalha. Então, primeira coisa, a gente vai morrer machista, né? Todos nós homens dessa geração morreremos machistas, morreremos homofóbicos, para quem se vê numa expressão de heteronormatividade, enfim, vai morrer racista no caso de nós brancos e assim por diante. Então, a gente vai continuar exercendo esses padrões e esses preconceitos na sociedade, porque a gente cresceu dessa forma, a gente se constrói em sociedade há centenas de milhares de anos dessa forma. Então, a gente infelizmente vai morrer assim, né? A gente vai continuar exercendo um papel de violência, de preconceito e de opressão com as pessoas que são diferentes do modelo que a gente tá representando. Mas eu acho que se a gente não começar a questionar isso, as coisas nunca vão mudar. Então, vamos falar sobre, por exemplo, o movimento feminista, que já acontece há mais de um século, e já está, enfim, que as mulheres já se organizaram em grupos para começar a questionar esses modelos patriarcais, e as coisas vêm mudando desde então. Não está perfeito? Não está perfeito. Existe muita luta? Existe muita luta. Não sabemos quanto tempo a luta vai durar, mas precisa começar em algum momento, porque se não começar, a gente nunca vai conseguir mudar. Então, eu acho que a gente, como psicólogos e psicólogos do esporte, eu acho que, de novo, então, voltando, a gente precisa fazer parte dessa reconstrução, a gente precisa fazer parte desse movimento de mudança, mas ele precisa primeiro partir do âmbito pessoal. Então, a gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, homens, mulheres, enfim, outras expressões de gênero que a gente tenha dentro da psicologia do esporte, para a gente evitar ao máximo e diminuir a nossa toxicidade, vamos dizer assim, né? Então, diminuir essas nossas ações machistas, essas nossas ações preconceituosas, para a gente poder promover um ambiente não só de escuta e de reflexão, mas um ambiente onde esses estereótipos não sejam reforçados, né? E aí, enfim, acho que a gente falou sobre diversos tipos de forma de enxergar a psicologia aqui nessa fala, acho que eu misturei um pouquinho de tudo, mas eu acho que, enfim, respondendo novamente, eu acho que é essencial a nossa participação nisso, mas ela primeiro precisa partir de um âmbito pessoal para depois ser inserida no âmbito profissional, porque senão a gente só vai reproduzir esses estereótipos, enfim, que a gente aprende socialmente, é inegável. Sim.